Então, o que que acontece? A gente tem aqui, ó, dupla hélice do DNA, que a gente viu na outra aula, né? A, T, C e G. Então, A sempre liga com T e C sempre liga com G, né? Se eu fosse criar uma molécula de RNA aqui, né, como molde, e usasse essa fita aqui de cima como molde, o que que eu teria aqui no resultado do RNA? Variando com esse A. U, né? Então, esse T aqui seria um U, tá? Só lembrando isso aí para vocês. E se essa fita aqui fosse a molde, ligando nesse T, eu teria o quê? Um A? Um A, isso mesmo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí na hora que vai falar da mudança, né, na produção da RNA, tá? Então o que que vai acontecer, gente? Eu tenho o DNA que é uma dupla hélice, né, bastante longa. No caso das nossas células, ela tá fragmentada, né, em 46 partes que nós falamos, lembram? Então, se eu pegar todo o material genético, ele tem mais de 1 metro de comprimento, né? E aí, para isso se organizar dentro da célula, uma estratégia é fragmentar ele, né, em vários pedaços e organizar em pequenos pacotes, que a gente já tinha falado que eram os cromossomos. Então, como é que esses cromossomos se organizam? É igual eu fazer um novelo de lã, né? Se eu pego aí 100 metros de lã e deixo ele solto, é muito difícil de eu organizar. Mas se eu corto ele em pequenas partes e faço pequenos novelos, né? Fica mais fácil de eu dividir, de eu utilizar, de eu ter acesso a esse material, tá? Então, é isso que o nosso material genético também faz. Então, eu tenho aqui a dupla hélice, ela vai se enrolando, né, se compactando com auxílio de proteínas, tá? Então, o nosso cromossomo, ele é DNA com proteínas. Por quê? Essas proteínas, elas servem como se fosse a base do novelo, né? Quando a gente vai começar a fazer um novelo de lã ou enrolar uma linha, a gente precisa de uma base, né? O chamado de retrós, né? Na linha é um retrós de linha, para ele poder se enrolar em cima. Então, essas proteínas, elas servem para isso, para que o DNA vá se compactando e se enovelando de uma forma adequada. Então, a maior parte dessas proteínas são chamadas de histonas, tá? Esse nome aqui vai aparecer para vocês em outros momentos aí. Então, só lembrar que é proteína, né? Então, ele vai se compactando, se novelando, até ficar super, mega, ultra compactado, condensado, e formar um cromossomo, que é essa imagenzinha aqui que parece um X, né? Que a gente costuma ver aí quando fala de material genético. E no caso da nossa célula, que é uma célula animal, né? Eucarionte, nós vamos ter 46 cromossomos desse tipo aqui, tá? Então, o nosso cromossomo, ó, ele é basicamente constituído de material genético, né, do nosso DNA, super enovelado com proteínas, tá? Então, quando a gente vê esse X aqui, ó, lembrem que, na verdade, ele não é denso desse jeito aqui, né? Ele é resultado de muito material enovelado. Tranquilo? Sim, um cromossomo tem 46 DNAs. Não, um cromossomo é uma das 46 partes do DNA. Eu pego uma fita grande, DNA tem 46 fragmento cromossomos. ela em 46 partes e compacto ela aqui no núcleo. Cada um desses cromossomos aqui é um fragmento do DNA, um dos Ah, tá. Então, 46 um fragmentos. DNA tem 46 cromossomos. Uhum. Tá. Uma molécula de DNA resulta em 46 cromossomos na nossa espécie, né? Se nós estivermos falando de outras espécies, esse número vai variar. Se a gente estiver falando de uma mosca, por exemplo, ela só tem 10, tem 5 pares, tá? Agora a gente tem árvores que tem mais de 90. Então depende, tá? Depende de cada ser vivo. Nos seres humanos são 46. Nós temos 23 pares, né? Resulta em 46. Por que são 23 pares? Porque 23 veio do pai, 23 veio da mãe. E aí eles se organizam, né? Se pareiam com o seu semelhante. A gente vai chegar lá depois. Tá. Tá? Então, Só ó, um instantinho. Professora, Oi. um coisinha só é só um parzinho, né? Isso É aqui é um tipo um B com um cromossomo. A. Isso aqui é um cromossomo, ó. E ele, ó, aqui é o cromossomo número um. É o cromossomo número um que veio do pai e o cromossomo número um que veio da mãe. Tá. Então, um A com T e um C com G dá um cromossomo. Não, aqui no meio tem milhares de A com T e C Ah, com tá. G, Entendi. Entendi, tá? entendi. Isso Aham. aqui é resultado daquela sequência bem grandona de A, T, C e G que foi se compactando e se novelando. Isso aqui é o novelo de lã. Quando eu vejo isso aqui, é o novelo pronto. Se eu puxar uma pontinha e começar a soltar isso, é que eu vou ver o A, o T, o C e o G que tá aqui dentro. Melhorou? Sim, sim.
Tá. Então, ó, isso aqui é um cariograma. O que que é um cariograma? É quando eu vejo todos os cromossomos de uma espécie, né? E eu consigo organizá-los pela forma e pelo tamanho. Então, isso aqui é um cariograma humano, tá? Então, se a gente pegar uma célula humana, isso é uma foto, tá, gente? Isso aqui é uma imagem real de microscópio. Então, se eu pegar uma célula humana, né, e for observar ela ao microscópio na fase em que está compactado assim o cromossomo, é isso que eu consigo ver, 46 xizinhos, né? Por que que ele está em X? Por que que parece que é um X, né? Isso aqui, na verdade, não é um X, tá? Isso aqui é assim, ó. Deixa eu voltar aqui a ver vocês. Eu pego dois filamentos, dois cromossomos, né? E eu uno eles desse jeito assim, ó, pelo meio. Por isso que parece um X, tá? Então, quando ele separa, ele faz isso. E percebem que isso é diferente de eu fazer isso? Se eu pegar duas canetas aqui, peraí. Tá, mas eles não se cruzam assim. Eles se cruzam assim, não Na assim. verdade, eles não se cruzam. Olha só, uma coisa é eu cruzar e fazer isso aqui, né? Isso aqui é um X. Outra coisa é eu colocar essas canetas uma do lado da outra e prender elas aqui pelo meio com algum objeto. Ah, entendi. Ó, peraí. Ah, sim. Ela só se encosta. Por exemplo, meus recursos didáticos aqui são muito elaborados, tecnológicos de primeira. Vamos lá. Ó, outra coisa é eu fazer isso aqui, ó. Percebem que elas estão unidas, mas elas estão unidas por um ponto de ligação. É diferente de eu fazer isso, ó. Isso não é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, quando a gente vê um cromossomo, ele está assim, ó. Ele não é assim, tá, gente? É muito comum a gente representar com um X, porque é mais fácil na hora de escrever, né? É mais fácil pegar e fazer dois riscos assim. Mais simples, mas não é isso aqui que está acontecendo. É assim, ó. Eles estão ligados por uma região central. E aí, por que que a gente está vendo eles ligados assim? Porque no momento em que as nossas células elas vão se dividir, para eu poder fazer uma cópia, eu preciso primeiro duplicar tudo que eu tenho, né? Então, quando uma célula minha se divide, todos os meus cromossomos fazem uma cópia. Então, imaginem que essas duas canetas são iguais, né? Uma é cópia da outra. Porque quando eu for separar, eu vou tirar essa ligação aqui e vai um para cada lado. Então, isso é um cromossomo e isso é um cromossomo, separados. Só que existe um momento, a gente vai falar um pouco melhor disso agora, tá, Maria Júlia? Não precisa franzir a testa. Já vamos chegar lá. Tá? Isso é um cromossomo, isso é outro cromossomo. Em algum momento eles se unem, e se unem por onde? Por essa região central, tá? Então, essa ligação que é feita aqui no meio, ó, ela une essas duas partes, que não é isso, tá? É só isso que eu quero que vocês lembrem. Não é isso aqui que tá acontecendo. É um pareamento Então, assim, e eles se ligam. A Tá? gente tem 23 dessa união. A gente tem 23 tipos de cromossomos. A gente já vai falar o porquê que isso acontece, tá? Pera aí agora. As nossas células, elas se dividem a todo momento, né? Agora, por exemplo, tem células do nosso corpo que estão se dividindo. De vocês, provavelmente, ainda está se dividindo mais do que no meu corpo, né? Porque vocês ainda estão em fase de crescimento. Então, uma das funções da divisão das nossas células é que a gente cresça, né? A gente cresce, a gente envelhece, né? Então, as nossas células, elas vão se dividindo ao longo de toda a nossa vida. Desde o momento em que o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe se juntam, começa a ter divisões celulares e não para nunca mais. Até a gente morrer, tem células se dividindo no nosso corpo. Então, vocês imaginam que essas células que estão se dividindo ao longo de toda a nossa vida, para que a gente possa crescer e se manter saudável, elas vão ser sempre células iguais ou elas vão ser diferentes? Diferente? Sempre diferente? Não, A as célula... são iguais, né? São iguais. Por exemplo, as células do nosso estômago, né? O nosso estômago é um tecido que está sempre se regenerando, do intestino também, porque a gente está sempre entrando em contato com substâncias externas, né? Os alimentos que entram no nosso corpo, então tem sempre que reestabelecer o tecido que está ali, né? Essas células, quando elas se dividem em células exatamente iguais como elas já eram, ou pode surgir células diferentes a todo momento? Iguais. Mas Iguais? elas têm mutação, né? Às vezes. Pode haver uma mutação, mas o esperado, né, o ideal para aquele tecido ali é que as células se dividam em outras células exatamente iguais. Por que que tem que ser igual? Porque eu preciso manter o tecido que já existe ali, concordam?
Se eu começar a ter célula diferente a todo momento, daqui a pouco eu não vou mais ter intestino, eu não vou mais ter estômago, eu não vou mais ter pele. Imagina essa célula da nossa pele, né, que é um tecido que está em constante atrito aí com o ambiente, né, a gente perde célula morta o tempo inteiro, então as nossas células da pele estão sempre se reestabelecendo. Imagina se daqui a pouco começasse a surgir células, sei lá, de olho, de fígado, de qualquer coisa, aqui no lugar de ser célula da pele. Ia ser um caos, né? A gente não ia chegar à idade adulta, provavelmente, né? Imagina. Ia ter uma perda da função dos nossos órgãos, porque os órgãos, eles têm que ter um tecido saudável e, para isso, as células, elas têm que estar em pleno funcionamento, né? E elas têm que ser iguais. Lembram lá da definição que vocês estudaram já no 7º ano, né? Que um órgão é constituído de tecidos e esses tecidos são constituídos de células iguais, não é assim? As células se organizam em tecidos, os tecidos em órgãos, órgãos em sistemas, os sistemas organismos. Não foi isso que vocês viram? A gente não viu, né? Porque a gente não teve corpo humano. Como não, gente? Tá, mas vocês estudaram isso aí lá no 4º ano. No 4º ano, vocês também estudam isso. Como a memória de vocês é muito boa, vocês devem lembrar. Tá, mas quando eu falo isso, faz sentido para vocês, né? Que a gente tem todas as células, que células iguais se organizam nos tecidos em órgãos. Então, para que esses tecidos eles estejam saudáveis, eu preciso que essas células elas se mantenham iguais, né? Então, o que vai acontecer? As nossas células, elas vão se dividir e a gente vai ter algumas estratégias de divisão, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é uma representação de uma célula animal, né? A célula animal, ela geralmente é assim, redondinha. A grande maioria das nossas células não é tão redondinha assim, mas essa aqui seria um modelo, né? E aí, ó, o que acontece? Quando ela vai se dividir, ela primeiro tem que aumentar o seu tamanho e depois uma célula mãe, essa aqui eu vou chamar de célula mãe, a célula que está se dividindo a gente chama de célula mãe, ela se divide e gera 2 células filhas, tá? Então, uma coisa que é bem importante aqui é a gente não fazer a relação com filha e mãe animal, né? Porque quando uma mãe dá origem a filhos, a mãe não deixa de existir. Se soma, né? Quando a nossa mãe teve a gente, ela não deixou de existir. A gente foi um a mais, né? Nesse caso aqui, tem que tomar cuidado, porque a célula mãe, ela se torna as 2 células filhas. Então, de uma, eu crio 2. Entendem o que eu tô falando? Não é que essa célula dá origem a mais essas 2, né? Eu não fico com 3 células no final. A célula mãe, ela dá origem às 2 filhas. Então, ela não existe mais, porque ela se dividiu ao meio. Tudo bem? Sim, entendi. Tá? Então, é essa célula aqui que cresce, ó. Ela cresce, aumenta, duplica tudo que ela tinha, e aí ela se divide ao meio. Igual pegar um pedaço de massinha e dividir no meio, né, gente? Eu pego aquele material e divido no meio. Só que se eu pegar massinha, um bolo de massinha e dividir no meio, os 2 pedaços de massinha que eu vou ter no final vão ser menores do que o original, não é? Sim. Só que numa célula, para ela se manter igual, eu não posso ter isso, eu não posso ter metade do que ela tinha antes. Eu preciso que ela seja igual no final. Então, qual é a estratégia? Primeiro, eu faço cópia de tudo que eu tenho e depois eu divido. Tá? Então, a célula, essa célula mãe aqui, quando ela vai se preparar para dividir, o que ela faz primeiro? Ela aumenta tudo que ela tem, ela dobra tudo que ela tem, tudo que existe dentro da célula, ela faz uma cópia. Para quê? Para no momento que ela se dividir, essas 2 cópias, que são as células filhas, sejam exatamente iguais à célula original, tá? Então, vejam que o tamanho dela aqui, ó, é igual a essa daqui, não é? Essas 2 células filhas não são iguais à célula mãe? Então, isso acontece para garantir que essas 2 novas células, elas vão manter a sua estrutura, a sua função, o tecido, o órgão, tudo funcionando plenamente, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma divisão que é para manutenção e crescimento do organismo, tá? Então, a maioria das nossas células faz esse tipo de divisão, para que a gente se mantenha sempre igual, né? É claro que, ao longo de cada divisão, as nossas células, elas sofrem uma pequena lesão. O nosso DNA, ele vai se lesionando, ele vai gastando, vai ficando gasto, né? Ele vai ficando cansado de dividir. E isso resulta no quê? No envelhecimento. É por isso que, mesmo que as minhas células se dividam muito bem,
né? A minha aparência já não é igual à de vocês, já não é a mesma aparência que eu tinha 10 anos atrás, né? Porque o meu material genético, ele já sofreu um desgaste, né? O material genético dos meus pais sofreu mais desgaste ainda, da minha avó, então, nem se fala, né? Já sofreu, vai sofrendo desgastes ao longo do tempo, e isso faz com que, apesar de eu continuar tendo divisões celulares, as minhas células já não são iguais, né? Elas já estão envelhecendo, tá? E é por isso que nós não somos imortais, né? Essas lesões do nosso material genético vão fazendo com que a gente envelheça e chega um momento que a gente tem muito prejuízo já na constituição dos tecidos e dos órgãos e a gente acaba morrendo, né? Então, é inevitável, né? O envelhecimento e a morte é algo inevitável, faz parte do nosso ciclo, né? O nosso material genético, as nossas células, elas têm um prazo de validade. Né? Então, se vocês estudarem bastante aí, se dedicarem a achar uma alternativa, né, para evitar esse desgaste, quem sabe vocês achem a receita aí para a vida eterna, né? Olha aí, né, para a imortalidade. Né? Descubram uma maneira de poupar essas lesões do material genético que ninguém mais vai envelhecer. Né? A Esses gente vai. dias eu vi um filme sobre isso, não foi bem sobre isso, mas era mais ou menos sobre isso. O Tino de Júpiter, né? É que a gente não. Nós éramos Sim, tipo. A professora já viu? já vi. Ah, e eles pegam os seres humanos, né? E aí eles pegam as células e tal, eles botam num potinho, e aí os dos outros planetas, eles ingerem aquilo para se rejuvenescer. Para se manter parado no Jovem. tempo, né? Aham. Na questão do envelhecimento. Então, se vocês acharem, né, uma alternativa para isso, vocês vão provavelmente ganhar um prêmio Nobel, né? Vão revolucionar a vida humana aí na Mas, Terra. Tá? professora, será que daria certo? Olha, Gabriel, eu tenho certeza que tem muita gente se dedicando para tentar descobrir uma alternativa, para pelo menos amenizar isso, né? Diminuir, desacelerar essa perda, né? Proteger a ponta. Porque o que acontece, gente? Quando eu digo que sofre lesões, igual a gente pegar um cadarço, imaginem que aquele filamento lá do cromossomo, né? Aquele novelo, é igual um cadarço de tênis, né? Na pontinha do cadarço não tem um selinho, tipo um lacrezinho que evita que ele desfie, Sim. né? E ao longo do tempo a gente vai usando o tênis, né? De tanto ficar passando e tirando o cadarço, ele vai gastando e daqui a pouco o cadarço se desmancha. Não é isso que acontece? O nosso cromossomo é igual. A ponta do cromossomo, ele também tem um selinho, uma proteção, tá? E é essa proteção que vai se desgastando ao longo do tempo e faz com que a gente vá perdendo pedaços. O desfiar do cadarço é igual às lesões que a gente vai sofrendo na ponta do nosso material genético. Então, se vocês acharem, né, um selinho melhor para a ponta do cadarço de vocês, vocês vão manter o material genético íntegro por mais tempo. Tá? Então, essa comparação com o cadarço, ela é bem apropriada, porque é basicamente isso que acontece, né? Imaginem que aquela linha que compõe o cadarço é a molécula do DNA. No cadarço, ela está bem compactada, né? A gente tem uma linha ali, tá? Uma trama, né? Feita uma trama para constituir o cadarço. Aquilo ali é o cromossomo. E aí, o selinho que tem na ponta são as extremidades do cromossomo. Tá? Se vocês quiserem, não precisam gravar isso, né? Mas o nome disso ali, dessa região, é telômero. Tá? Então, essa região do telômero que vai sofrendo desgastes e faz com que a gente envelheça ao longo do tempo. Então, se vocês acharem uma maneira de manter os telômeros, né, conservar os telômeros nas divisões celulares, a gente acharia uma cura, digamos, né, para o envelhecimento, né? Ninguém mais iria envelhecer, tá? Então, essa divisão celular ali, né, ela vai acontecer e eu preciso duplicar tudo. Aí eu falei que a célula duplica tudo que ela tem para poder resultar em duas iguais no final. Quando eu digo tudo, inclui o material genético, né? Porque uma célula, ela tem núcleo, né? A grande maioria das células do nosso corpo tem núcleo, tem algumas exceções só que não tem núcleo, mas a grande maioria tem. E na hora que ela vai se dividir, esse núcleo, ele também precisa se dividir. Então, se eu tenho um cromossomo, eu preciso que ele se duplique para, na hora de dividir, cada cópia ir para um lado. Fala, Maria Júlia. Professora, eu tava pensando aqui, que eu acabei de ver uma fotinha aqui dos cromossomos. Quando a heterocromia é porque em um lado se manifesta uma característica e em outro? Exatamente. São fenótipos diferentes. Eu tenho o mesmo material genético, né? E manifesta de formas diferentes. Na verdade, a heterocromia. Todo mundo sabe o que é heterocromia? Ah, não. Não? A Quando um heterocromia é olho é quando a diferente do pessoa outro. ou o animal tem um olho de cada cor.
Você já deve ter visto, né? Em gato é muito comum isso, né? Tem um olho azul e um olho amarelo, ou um cachorro também, né? Às vezes um olho castanho e um olho azul. Acho que é o husky siberiano que tem muito isso, né? Um olhinho de cada cor. Isso se chama heterocromia. Tem várias causas para isso, tá, Maria Júlia? Uma delas é essa, é a mais comum, inclusive, de eu ter o mesmo material genético, só que ele se expressa de formas diferentes em cada olho, e aí eu resulto num pigmento, né? Mais pigmento de um lado do que do outro, porque o olho azul, na verdade, é um olho que tem pouco pigmento, né? Pouca melanina. E o olho castanho é o olho que tem mais melanina. E aí a gente tem essas variações que permitem, né, que um olho seja de uma cor e outro de outra, ou às vezes até a pessoa tem o olho da mesma cor, só que em tons diferentes, né? Os dois são castanhos, só que às vezes um é castanho mais claro, outro castanho mais escuro. Isso é por conta da quantidade de pigmento que vai ser produzido naquele tecido, tá? E isso é bastante comum, né? Não só em humanos, mas em animais não humanos, né? Isso também aparece com frequência, né? Existem outras possibilidades também, né? Que é quando o indivíduo é uma quimera. O que é uma quimera, né? Quando eu tenho dois indivíduos em um só. Ao invés de eu ter, né, um óvulo e um espermatozoide que se fundem e geram um indivíduo, eu tenho dois, que normalmente seriam gêmeos, né? Quando a gente tem dois óvulos, dois espermatozoides, vai resultar em gêmeos, né? Gêmeos não idênticos, né? Gêmeos diferentes. Só que aí, lá no ventre materno, por algum motivo, ao invés de um implantar num lugar, outro no outro, e eles se desenvolverem, essas duas células se fundem e viram uma só. E aí, esse indivíduo, ele vai ter metade das células dele com material genético e metade das células com outro material genético. Então, E aí quando uma pode... pessoa com duas partes dela mesma, Ela é duas em uma, Gabriel. Já pensou de ser duas pessoas em uma meu só? Deus, imagina, de uma pessoa com duas cabeças. Não, Gabriel, calma. Vai ser uma pessoa só, ela tem só uma cabeça, tem dois braços, duas pernas, só os órgãos normais de um. Só que esses órgãos, né, essa pessoa, ela é resultado de duas informações genéticas diferentes que se juntam e constituem um único indivíduo. Esses dois zigotos, né, que são formados lá no início, eles se juntam, eles entram num acordo, né, geram um indivíduo só. Só que ele vai manifestar a característica de um e de outro. É isso que acontece quando a gente tem um indivíduo hermafrodita. Já ouviram falar em hermafrodita, que é uma pessoa, um animal que tem os dois sexos, né? Tem tanto órgãos genitais femininos quanto masculinos. Isso acontece porque se é raro, é raro. Eu não sei dizer agora, Isadora, o quão raro é, tá? Mas não é algo muito comum de ser visto. Na espécie humana, eu não sei dizer a cada quantos nascimentos isso acontece, mas se vocês derem um Google aí, vocês já vão descobrir, né? Qual a incidência. Vai lá, Maria Júlia, pesquisa aí. Incidência de hermafroditas na espécie humana. Então, gente, isso acaba sendo resultado do conflito desse material genético, né? Porque o hermafrodita, ele vai ter células que têm informação para ser menino e células que têm informação para ser menina. E aí, na hora que isso se junta, né, nos órgãos genitais, acaba tendo as duas características, os dois fenótipos se expressam, né? Quando essa quimera, ela é resultante de duas células, de dois zigotos, né, que eram do mesmo sexo, aí isso não acontece, né? Muitas vezes a pessoa morre sem nem saber que ela tinha material genético dos dois tipos, tá? Isso pode acontecer. Um para cada 25 mil nascimentos. É bastante, né, gente? Eu acho bastante. A cada 25 mil crianças que nascem uma hermafrodita. Eu acho isso um valor considerável. Assim, é algo raro, claro, porque a gente acho que não conhece 25 mil pessoas, né? Então é possível que a gente não conheça nenhum hermafrodita. Mas em nível de população, né, eu acho que é bastante. Né? É um valor bem considerável, tá? E aí, isso é uma outra questão, né? Mas só para a gente pensar um pouquinho, o hermafrodita, ele vai ter, às vezes, o órgão sexual de um gênero, né? Mais desenvolvido do que o outro, mas ele se sente de outro gênero. Não é porque ele tem o órgão genital masculino mais desenvolvido que ele se sente um homem, né? Porque depende de como essa organização das duas células lá no início se deram e como isso reflete nele como indivíduo, né? Então, antigamente era muito comum quando nascia uma criança hermafrodita, os médicos avaliarem qual era o órgão genital que está melhor formado e fazer uma remoção, né? Uma cirurgia plástica e remover o outro. Vem com dois? Sim, nasce com os dois sexos.
tá? E aí hoje o que que se faz, né? Normalmente as famílias são instruídas a esperar essa criança chegar na fase da adolescência, porque é quando os hormônios vão se manifestar, né? Para ver como essa criança vai se sentir, se ela se identifica como homem ou se ela se identifica como mulher, e daí ela possa optar por fazer a cirurgia ou não. Né? Porque se a gente faz assim, imagina assim, né? Nasce uma criança com os dois sexos, e aí digamos que o pênis é mais desenvolvido do que a vagina. Aí os médicos vão lá e fazem uma cirurgia de reparação para virar um menino, né? Esteticamente é um menino. Então, arrumou lá, removeu a abertura vaginal e virou um menino. Beleza. Aí, ao longo da vida dessa criança, ele vai crescendo, chega na adolescência, a maior parte dos hormônios que ele produz são hormônios femininos. E aí vai resultar numa menina que tem um pênis. Isso é um problema, né? Ou ao contrário, tá? Então, normalmente o que se faz, né, orientar a família para que se espere essa criança se desenvolver, para que ela chegue na adolescência, esses hormônios, né, possam começar a ser produzidos em maior quantidade e ela poder se identificar, né, ela ter um gênero que ela se identifique e aí ela possa optar por fazer uma cirurgia ou não, né? Isso fica a critério da pessoa, né? Acho que isso é muito particular, né? Não é o médico, o pai e a mãe que vão resolver pela criança, né? Eu penso assim, mas isso é bastante polêmico, tá? Então vamos seguir É bem lá. complicado isso aí. Gabriel, é bem complicado. Então, mas tem muitas coisas aí para a gente conversar depois mais adiante, né? Então, gente, esse tipo de divisão celular que produz células iguais, né, a gente chama de mitose, tá? Então, aquela imagem que eu mostrei para vocês ali de uma célula mãe se dividindo em duas filhas, isso se chama mitose, tá? Então, na mitose, uma célula mãe duplica tudo que ela tem, faz cópias idênticas, e no final resulta em duas células filhas iguaizinhas a ela, tá? E para que isso serve? Para manutenção do nosso corpo, para reparo de tecidos, né? A todo momento a gente sofre lesão nos nossos tecidos, né? Imagina quando vocês sofrem um corte, por exemplo, uma queimadura. Aqueles tecidos precisam ser reparados, né? Então, são células iguais que vão ser repostas ali. Isso é mitose, tá? Para o crescimento também, o envelhecimento, então tudo é mitose. E aí a gente tem um grupo especial de células no nosso corpo, que são as células chamadas de gametas, né? O que são os gametas? São justamente esses que a gente acabou de falar que geram novos indivíduos, os espermatozoides e os óvulos. Então, nas meninas, somente os óvulos, que são gametas, né? E nos meninos, somente os espermatozoides, que vão ser os gametas. Para que eu produza gametas, eu posso pegar uma célula minha, fazer uma cópia igual e pegar uma célula, né? De um indivíduo masculino, fazer uma cópia igual e juntar para gerar um novo indivíduo? Pode ser assim? Eu posso pegar qualquer célula do meu corpo, juntar e gerar um indivíduo? Não. Por que Não, não? porque não são ovos preparados para a reprodução. Porque ali, ó, eu vou ter todo o material genético, né? Então vamos pensar. O indivíduo normal humano tem 46 cromossomos, né? Acabamos de falar agora, 46 pedacinhos de DNA lá dentro. Então, se eu pegar uma célula qualquer do meu corpo, vai ter 46 cromossomos. Se eu pegar uma célula de um indivíduo, né, do sexo masculino, qualquer, também vai ter 46 cromossomos. Quando eu juntar essas duas células, quantos cromossomos vai ter? 92. 92, o dobro. Existe alguma pessoa com 92 cromossomos? Não. Mas se Não. acontecer, Se acontecer, não vai se desenvolver, né? Essa célula, a hora que junta todo esse material genético, ela percebe que está errado e ela entra num ciclo de morte celular, né? Ou se for dentro do útero, né? Que o útero perceber que essa célula está com mais cromossomos do que deveria, muitas vezes o útero expulsa essa célula aí, e daí é um aborto espontâneo, né? O útero não deixa implantar, tá? Porque ele percebe que tem um erro. Gente, isso é super importante, porque garante que na nossa espécie a gente sempre vai ter 46 cromossomos, né? Então, o normal para a nossa espécie, né? Para que a nossa espécie ela se mantenha íntegra e se mantenha no ambiente, a gente precisa sempre ter o mesmo padrão, 46 cromossomos. Então, se eu não posso pegar uma célula completa, para eu poder gerar um indivíduo com 46 cromossomos, né, ou seja, um indivíduo normal, o que tem que acontecer com a minha célula e com a célula do meu parceiro para que o nosso filho tenha 46 cromossomos? tem que ter 23. Tem que ter 23. Então, eu preciso dividir ao meio, não é?
Eu tenho que pegar um material genético e dividir no meio para que essa metade se junte com a outra metade e gere um indivíduo normal no final, não é? Preciso pegar 23 meus, 23 dele, juntar para que eu tenha um indivíduo. Foi o que os nossos pais fizeram, né? Para a gente ter 46 cromossomos, a nossa mãe deu 23, o nosso pai deu 23 e nós temos 46. Né? Então, todo mundo aqui tem 46 cromossomos, ninguém aí tem alguma anomalia genética, né? Poderia ter, né? É comum a gente conviver com pessoas que têm anomalias genéticas, mas não é o caso aqui. Então, essa divisão é uma divisão especial. Eu não posso fazer a mesma divisão que a célula da minha pele faz para eu gerar um gameta, tá? Então, o nome dessa divisão, que divide ao meio o material genético, é meiose. Tá? Então, a gente tem a mitose e a meiose. Então, na meiose, a gente vai ter, como resultado final, células filhas com metade do material genético da célula mãe, tá? Eu vou botar um esquema aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá? Então, mitose é esse evento aqui, né, que a gente viu antes. Eu tenho material genético, se divide em duas iguais aí com a mesma quantidade. Na meiose, então, eu tenho duas cópias aqui e no final eu tenho uma cópia só, né? Então, eu tenho metade do material genético. O que significa esse 2N e N, né? O N é um número de cromossomos, tá? Então, numa célula normal minha, eu tenho duas cópias de cada cromossomo, não é? Porque eu tenho uma cópia que veio do meu pai e uma cópia que veio da minha mãe. Então, no caso da nossa espécie, quanto vale N? 23. 23. Então, 2N significa 46 cromossomos, tudo bem? Quando a minha célula vai se dividir, lembra que eu falei que ela faz cópia? Então, chega num momento que a nossa célula, a célula mãe que se prepara para dividir, ela fica com 4N. Claro, porque ela vai ter que depois se dividir em duas células que são 2N. Então, ela precisa ter o dobro de tudo que ela tem para poder se dividir em células iguais, tá? Então, aquele xizinho que a gente vê aqui, ó, isso aqui, ó, é exatamente nesse estágio aqui de 4N, tá? Então, Opa, esse aqui não. Esses cromossomos aqui, ó, estão vendo que eles estão duplicados? Aqui é um cromossomo, aqui é outro unido pelo meio. Lembra lá da caneta, né? Uma caneta, outra caneta ligada pela região central, tá? Isso aqui é o momento de uma célula 4N. Aqui tem o dobro, porque na hora que dividir, cada bracinho desse aqui vai para um lado, para que seja uma célula 2N de novo. E aí, quando a gente olha uma célula que está desse jeito, a gente tem assim, ó. Aqui é um braço e outro braço. Um braço que veio do pai, outro braço que veio da mãe. Um do pai, um da mãe, um do pai, um da mãe, assim por diante. E aí, na nossa espécie, nós temos os 23 pares, né? O que a gente tem aqui, ó. Cada cromossomo nosso tem um formato e um tamanho diferente, né? Isso aqui é o cariograma da nossa espécie. E isso aqui é um homem. Por que eu sei que é um homem? Vamos ver quem é que tem. Vamos ver quem é que tem um. Isso! Então, estão com um bom poder de observação aí. Na nossa espécie, o sexo é determinado por um par de cromossomos sexuais, que é o cromossomo X e o Y, né? Por que eles têm nome de X e Y? Porque o primeiro que foi identificado foi chamado de X, que era uma incógnita, né? Igual na matemática. E aí o segundo, então, por consequência, virou Y, tá? Mesma coisa. Então, lá nas fórmulas da matemática, né, nas equações, tem X e Y, né? Que é a mesma coisa, tá? Não tem nada a ver com o formato deles. E o Y, ele é bem menor do que o X, tá? Quando é uma mulher, a gente tem duas cópias iguais do X, né? Então, teria aqui dois cromossomos grandes. No caso de um homem, então, tem um grande e um pequenininho, tá? Porque o Y é pequenininho. Então, na nossa espécie, os homens têm um pouquinho menos de material genético do que as mulheres, tá? Tranquilo, gente? Conseguiram entender a diferença disto para isto? Sim. Aqui tá duplicado, ó. Aqui não, tá? Aqui tá separado. Tá duplicado? É isso que eu não tô entendendo. Porque ele tá aqui, ó, nessa fase. Não. Sim. Mas, volta lá rapidinho. Vou voltar. Aqui. Isso. Onde ele tá duplicado? Tu não consegue ver que são dois bracinhos? Aqui. Tu não consegue ver que isso aqui é esse xizinho aqui? Ah, porque... Tá, ó. Um, dois. Tem uma... é que eles estão tão unidos que parece que se formam uma gente. Eu achei que um deles fizesse assim, sabe? Ah, não. É exatamente essa representação, é isso que a gente vê aqui, ó. Só que a imagem não é muito boa porque depende da técnica que é utilizada, depende da máquina que é utilizada para fotografar, né? Mas tá vendo que tem uma constrição aqui no meio, como se fosse uma cinturinha?
essa cinturinha indica que tem 2 braços unidos. Tá? É onde tá ali, é onde eu botei o elástico na caneta, né? Tá aí apertando essa região central, e é isso que acontece aqui. Tá, isso eu entendi, mas olha só, Ah, a professora está dizendo que isso aí são 2 canetas juntas. 2 canetas têm. tá, o que que tem? 2 canetas o quê? 2 São 2 canetas têm canetas. quanto? Aqui eu tenho, ó, nesses 2 aqui eu tenho 4 canetas. 2 canetas que vieram da mãe e 2 do pai. Porque, na verdade, eu herdo uma do pai e uma da mãe e eu faço cópia, né? A minha célula faz cópia para se dividir. Isso aqui, o quadrado de cá, o quadrado que tem 2, que Ah, tem duplo. aqui tem 4 cromossomos. Ah, é que sabe o que eu tava entendendo? Que esse Hum. número 1 aqui, só o desenho, o desenhado, que tivesse 4, era isso que eu não tava entendendo. Ah, tá. Não, é porque esse aqui é o cromossomo número 1, Ah, entendi. tá? Agora eu entendi. Tá. Então eu tenho 2 cromossomos número 1, que nesse caso aqui estão com uma cópia de cada um deles. Então eu tenho 4 unidades de cromossomos, né? Só que por que que eles ficam pareados desse jeito aqui? Por que que eles se grudam, né? Porque esse aqui, esse braço aqui, é exatamente igual a esse aqui. Um é cópia do outro. Porque a célula fez cópia para poder se dividir. Por que que ele não faz cópia e solta no meio da célula? Porque na hora de dividir, gente, é dar um rolo, né? Imagina 92 pedacinhos soltos no meio da célula. Então, ele se mantém assim. Para quê? Para lá no meio da divisão se soltar isso aqui e garantir que as células filhas sejam iguais. Então, quando a gente tem, né, uma visão dos cromossomos aqui, ó, é isso aqui que vai acontecer, ó. Vamos ver se assim fica melhor. Eu tenho um cromossomo que veio do pai e outro que veio da mãe. Ele se duplica e vira o X, que é esse Xzinho que a gente viu aqui, ó. Tá? Tudo bem? Aqui nessa fase tá assim, Sim. tá? Então, isso aqui. Quando ele vai se dividir, olha só, solta, né, essa ligação aqui para que eu tenha no final as 2 células filhas iguaizinhas à célula mãe, ó. Estão vendo que a mesma constituição de cromossomo que eu tinha aqui, eu tenho aqui no final. Então, Sim. eu duplico tudo para que eu possa alinhar eles e depois no final eu ter cópias iguais, tá? Então, todas as vezes que vocês verem um cromossomo assim em X, né, lembrando esse X, significa que essa célula estava se dividindo. E por que que a maioria das imagens vai aparecer o cromossomo em X? Porque é nesse momento que todo o nosso material genético se compacta para poder dividir, né? Então, é comum que nas imagens que a gente veja de cromossomos, né? Nessas imagens aqui de célula, ó, eles estejam em X, porque a célula estava se preparando para dividir e se compactou o DNA. Né? Então é mais fácil de eu ver o DNA compactado. Se o DNA tivesse todo aberto aqui, né, em vez de eu ter um novelo, tivesse o fio solto, ia ser difícil de eu observar, difícil de organizar, tá? Então os preparos que se faz para poder observar a célula normalmente é nesse momento da divisão. Se pega células que estão se dividindo para poder olhar os seus cromossomos, tá? E é por isso que normalmente ele aparece assim em X. Então isso aqui é a mitose, que é para manutenção do corpo, crescimento e envelhecimento. A maioria das nossas células faz isso aqui. E a gente vai ter também a meiose. Então, olha só o que acontece na meiose. Eu tenho uma célula que tem 2N, né? Um que veio do pai, outro que veio da mãe. Eles se duplicam, mesma coisa que acontece ali na mitose. Só que aí, gente, na hora de dividir, eu preciso que vá um para cada célula, ó, para que no final eu tenha N. Conseguem perceber que esse esquema é a mesma coisa que esse aqui? Isso aqui é o mesmo que isto aqui, Sim. Sim. tá? E estão vendo que aqui no final, cada cromossomo é diferente um do outro? Sim. Sim. Por quê? Isso aqui, gente, por que que acontece? Porque na reprodução sexuada, que é o que está acontecendo aqui, né? Eu estou gerando um óvulo, um espermatozoide, para poder fazer uma reprodução sexuada. Uma coisa que é de extrema importância é a variabilidade genética. Por que que eu preciso ter variabilidade? Por que que eu não posso ter todo mundo um igual ao outro? Quem não teria evolução? Exatamente, a gente iria interferir no processo evolutivo das espécies, né? Aliás, as espécies evoluíram dessa forma porque é mais vantajoso para se manter no ambiente com variabilidade. Imaginem se todo mundo fosse igual, né? Agora que a gente está com essa pandemia do coronavírus, né? Se todo mundo fosse igualzinho,
e esse igualzinho significasse que todo mundo é extremamente sensível à infecção por coronavírus, teria alguém vivo ainda? Não. Não, já teria todo mundo morrido, né? Porque a gente seria muito suscetível a isso. Então, a variabilidade genética que nós temos na nossa população garante que, quando tem modificações no ambiente, né, ou nas condições ambientais, uma parcela da população provavelmente vai ser afetada negativamente, mas eu vou ter um grande número de indivíduos que vai se manter, que vai sobreviver. Eu aumento a chance de sobrevivência, tá? Então, a variabilidade genética, ela é algo que possibilita, né, que as espécies se adaptem de uma forma mais eficaz, né, de uma forma até mais rápida, muitas vezes, e garanta que ela se mantenha no ambiente. Então, interfere diretamente com a evolução das espécies, tá? Então, no caso da nossa espécie, né, que fazemos somente reprodução sexuada, é muito importante que esses gametas gerados, né, os óvulos e espermatozoides, eles sejam diferentes. Então, na meiose, a gente vai ter 4 células filhas no final, uma diferente da outra. E como que isso acontece? Existe um fenômeno chamado de crossing over, ou permuta, que é quando um cromossomo troca um pedacinho com o outro. E é por isso que a gente tem ali na imagem, né, no final, deixa eu pegar aqui. Tem essa imagem aqui, ó. Estão vendo que um vermelho ficou com um pedacinho branco e o branco ficou com um pedacinho vermelho. Estão vendo isso aqui? Sim, mas é azul, né, professora? Azul. É azul, eu acho. Aí, eu acho que é tá. azul. Tá. É um azul clarinho, né? Tá, tudo bem. É porque É, sim. eu tô olhando a tela de longe, tem bastante luz aqui, para mim parece branquinho, mas é um azul clarinho. Tá, tudo bem, eu não sou daltônica. Mas é isso aí. Um é clarinho, o outro é vermelho, né? Então eu tenho um azul clarinho e um vermelho. Porque esse cromossomo que era vermelhinho, ele doou uma parte vermelhinha para o que era azul e trocou, né? Pegou em troca a parte dele que era azulzinha. Então, no final, eu tenho 4 células que são diferentes da célula mãe e também diferentes entre si, tá? Isso é muito importante, porque imaginem que todos os nossos 23 cromossomos, né? Os 23 pares estão fazendo essa troca. Então, nenhum gameta nosso é igual ao outro, né? Cada óvulo, cada espermatozoide que é produzido vai ser diferente, porque a gente vai ter sempre, né, essas trocas acontecendo. E pode trocar só um pedacinho, pode trocar 2, pode não trocar nenhum. Isso vai variar a cada nova divisão celular, tá? Então, no caso, né, de divisão celular de meiose, né, a gente vai ter sempre uma célula mãe dando origem a 4 células filhas, uma diferente da outra, tá? É isso.